Irmãos, abra a tua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 15. Eu quero compartilhar uma palavra. Olha, irmão, semana que vem eu tenho uma surpresa para vocês. Estou trazendo um amigo de longa data que vai estar ministrando a palavra para a gente. No finalzinho, dá para colocar o vídeo aí logo? Dá não, né? Ah, não deu para passar não? Ah, que isso. Então depois a gente vai... Entra no Instagram dele aí. Tem aí, no final aí você resolve para mim. Vai ser quarta que vem e o pastor, um outro amigo, o André, vai vir fechar a campanha, tá? Com a gente. Eu estou priorizando alguns amigos estar com a gente. E foi tão bom. Quem veio semana passada, irmão? Foi tremendo, né? Pastor Albert é uma bênção. Romanos 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos o quê? Abba Pai. Numa outra versão diz assim: pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que o adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. A última versão, agora, aliás, finalizando, agora nós os chamamos Abba Pai. A última versão, vocês não devem se tornar relapsos, caindo na velha atitude escravizante do medo. Vocês foram admitidos no círculo da família de Deus e podem dizer do fundo do coração: Pai, meu Pai. O tema da minha mensagem: pare de sofrer como escravos. Vamos dizer juntos: pare de sofrer como escravo. Irmãos, se tem uma das coisas que eu sempre gosto de frisar aqui no altar, de deixar muito claro, é que na maioria das vezes o povo de Deus tem padecido porque tem lhe faltado conhecimento. É o que diz Oséias: o meu povo padece, o meu povo sofre porque lhe faltou o conhecimento. E Deus, sempre que eu subo nesse altar, eu peço a Deus: Senhor, me usa pela misericórdia para trazer uma palavra que faça sentido na vida das pessoas. Porque, irmão, se tem uma coisa que me preocupa muito na atual conjuntura que a gente está vivendo como igreja, no geral, é que tem muitos lugares hoje que virou circo, irmão. Virou circo. E vai chegar uma hora que Deus vai depurar isso tudo. Pode ficar tranquilo, tá, irmão? Deus vai depurar isso tudo. Pessoas usando o nome de Deus em vão, que Deus mandou eu falar. Deus não mandou falar nada. Eu acredito que Deus fala sim, acredito no dom da profecia, acredito em dom de revelação, mas tem muita gente querendo manipular a presença de Deus, irmão, e não vai conseguir. Deus, através de Jesus, de quem mesmo, irmão? Jesus, ele aperfeiçoou e nos deu o direito de desfrutar uma vida de graça e de intimidade. E qual é a diferença? É que as pessoas lá fora têm a presença de Deus, você não. Você tem o favor de Deus na tua vida. Eu não ouvi um amém, irmão? Só um irmão, não é verdade? Lá fora as pessoas têm a presença de Deus, você não. Você tem o favor de Deus. E esse favor, ele se revela através da bondade de Deus, através da misericórdia de Deus, através da fidelidade dele, através da aliança que ele tem para com o seu povo. Eu sempre digo que existem três classes. Existem aqueles que são seguidores de Jesus, existem aqueles que são discípulos de Jesus, e existem aqueles que são íntimos de Jesus. Qual é a posição que você está nessas três classes que eu coloquei para você? Você quer ser seguidor? Você quer ser discípulo? Ou você quer ser íntimo de Jesus? Porque esse é o detalhe. O meu nível de intimidade com Deus também vai determinar na minha vida o meu grau de revelação. É o quanto, irmãos, eu recebo de Deus, é o quanto que eu vou transbordar na vida das pessoas, transbordar em conhecimento, transbordar em graça. É interessante porque tem coisas que nem eu
e nem ninguém pode fazer por você. É como eu falei, tem coisa que não adianta orar, não é jejum e oração, é atitude, é decisão. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando eu falo de batismo aqui, a gente vai ter mais um batismo esse ano. Aí alguém diz assim, não, eu vou deixar para o ano que vem. Aí eu digo assim, a gente vai ter encontro com Deus. Vai um encontro com Deus, como seu pastor, estou te orientando. Não, esse eu não vou não. Então tem coisas que não depende do pastor. Depende de quem, irmãos? De você. De tomar uma atitude. De crer na palavra do profeta. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede na palavra do profeta e você vai prosperar. E essa prosperidade não está ligada só à riqueza não. É prosperar na vida, é progredir, é crescer, é avançar. Tem alguém aqui me compreendendo? Então, tem coisas que não adianta. Sou eu que decido. E Deus me falou que tem muita gente estacionado na estação do medo. E eu creio que em nome de Jesus, todo medo que tenha assustado você ou sua família, em nome de Jesus, vai ser reduzido a nada. E você vai sair daqui hoje, irmão, empoderado por essa palavra. Porque você tem o poder, você tem a palavra. Tem alguém aqui me entendendo, irmão? Então a palavra de Deus para nós é buscar intimidade como filho e parar de sofrer como escravo. Como é que é o tema, irmão? Como é que é a frase? Busque intimidade como filho, pare de gemer como escravo. A Bíblia vai dizer que chegou um momento que o clamor do povo de Israel chegou até o trono de Deus. Só que foi preciso tantas gerações, até Deus levantar um homem chamado Moisés. Foram 400 anos de escravidão, até que alguém, irmão, percebeu, peraí, isso aqui está errado. 400 anos para alguém dizer, peraí, nós não somos filhos de Deus? Nós não somos o povo que carrega a promessa? E como é que a gente está vivendo nessa situação? Sem direito a nada, não pode sonhar, e você sabe que tudo que nasce na escravidão é escravo, tudo que nasce na escravidão se torna escravo. Então os filhos, os netos, bisnetos, tataranetos, que nasciam dentro da escravidão, automaticamente eram escravos, até que se levantou Moisés, mas 400 anos, irmão, e ninguém percebeu aquilo. O que eu quero dizer para você é que chega um momento, irmão, que Deus sempre escolhe alguém na família. Deus sempre escolhe alguém. Para quê? Para interromper aquele ciclo de maldição. Para interromper aquele ciclo de pobreza, ruína e miséria. Para interromper aquele ciclo de escravidão. Sempre Deus vai escolher alguém. Então o que eu preciso entender? A obra não para em mim. Diga, a obra não para em mim. Ela começa em mim. Eu sempre brinco com isso. Por que a gente não aceita Jesus e morre e vai logo para o céu? Já ganha salvação. Por quê, irmão? Porque tem obra para realizar na terra. Porque tem propósito para viver, meu irmão. E Deus está te chamando nessa. Assuma a tua posição. Saia dessa condição da escravidão. Eu não sei qual é o vício que tem te escravizado. Eu não sei qual é a situação que paralisou você. Eu não sei qual foi a palavra que você recebeu. Isso aí, pastor, me paralisou. Eu estou aqui hoje como profeta de Deus, como sacerdote, para declarar sobre a tua vida. Levante-se, assuma o teu posicionamento. Moisés, irmão, chegou uma hora que teve que agir, teve que entrar na brecha, por causa de uma geração inteira. A fúria do inimigo na minha e na tua vida é por causa disso. É porque ele sabe que não é só você, irmão. É porque tem uma multidão olhando para você. Tem muita gente olhando para mim e para você lá, dizendo, ah, lá, tá vendo? Ah, os crentes, né? Eles vão tudo arrumadinho para a igreja. Vem crise, vai crise, eles estão lá firme. Daqui a pouco, oi amiga, aí passa a vizinha, né? Bom dia, bom dia. Ah, um dia eu quero lá na tua igreja. Por quê, irmão? Porque já está observando você. Você já está diferente. Tua linguagem já está mudando. Seu comportamento já é outro. Ele já vê em você uma postura. Isso começa a chamar a atenção das pessoas, irmãos. As pessoas estão precisando de gente para inspirar elas. As pessoas lá fora estão sofrendo, desesperadas. E nós, filhos de Deus, fomos chamados para dar direção às pessoas.
Eu vejo aqui um direcionamento de postura, de linguagem, mas de posicionamento. Porque nós vemos aqui duas regências latentes, um espírito de escravidão e um espírito de adoção. Um espírito de medo e um espírito de coragem. A minha pergunta é, qual desses espíritos tem regido a sua vida? Ah, pastor, mas tem hora que dá medo. Dá mesmo, irmão. Tem hora que se você ficar olhando para o tamanho do desafio, você desiste. Só que Deus não mandou você ficar olhando para o tamanho do desafio. Deus mandou você olhar para Ele. Ele não mandou você ficar olhando para a montanha. Ele mandou você falar com a montanha. Está entendendo? É diferente. Diga à montanha, não olhe a montanha. Não adianta ficar fazendo cálculo. Porque no campo da fé, irmão, não tem matemática. No campo da fé, a matemática é celestial, não tem matemática do homem que não resolve. Você vai fazer conta, não bate, irmão. É quando Deus decide agir, é quando Deus decide fazer na vida de alguém, é quando alguém é curado de uma enfermidade e chega para os médicos, e o médico está olhando o exame e diz assim, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu algo aqui, vamos repetir o exame, porque parece que sumiu tudo. Já viu histórias assim, irmão? Casos assim, de dívida no banco, chegou lá para negociar a dívida, irmão, você não tem mais dívida nenhuma, acabou a dívida, irmão, toda sentença sobre a tua vida, coloca na cruz do Calvário, porque a cruz resolve tudo, quando ela é tudo para mim. Diga comigo, a cruz resolve tudo, quando ela é tudo para mim. Essa é a diferença. Então, eu acredito, que o convite de Deus é esse, pare de sofrer como escravo. Jesus, ele compartilhou o Pai conosco, o Abba conosco, porque só Jesus podia chamar Deus de Pai, Paizinho. Então, Abba denota alguém que tem intimidade com Deus. Você vai ver que aparece pelo menos 3 vezes no Novo Testamento. Olha Marcos, do capítulo 16, 36. Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afaste de mim esse cálice. Isso aqui é uma resposta sobre a oração. Romanos 8,15, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual chamamos o quê? Abba, Pai. Gálatas 4, versículo 6. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o espírito do filho, que clama, Abba, Pai. Então, o que ele está mostrando para nós? Que nós somos filhos por adoção, porém herdeiros junto com Cristo. Ele desenha para nós essa nova paternidade que foi ativada em nós, que ativa esses códigos da herança espiritual, esses códigos que têm o poder de manifestar em nós naturezas próprias que não estavam em nossos pais. São regências, Ele fala de 2 regências, a escravidão ou a adoção. Então o apóstolo está nos convidando a assumir a nossa posição que herdamos, a ficar sofrendo e gemendo pelo que fomos. Tem muita gente paralisada no passado. E essa é a arma que o inimigo tem usado para parar muita gente. Ah, mas não deu certo. Ah, mas eu não consegui. Ah, mas deu errado. Irmão, não é porque uma vez deu errado significa que vai dar errado sempre. É como diz lá, acho que foi o Isaac Newton, quando disseram para ele, mas você já tentou 1000 vezes e não conseguiu. Ele fazendo lá o projeto para lâmpada, acho que é lâmpada, Thomas Edison. Aí ele falou, não é que eu errei, eu descobri 1000 maneiras que dá errado, 999 maneiras que deu errado. Só isso. Você entende, irmãos? Eu vejo muita gente paralisada no medo. Nunca tenta, nunca arrisca, nunca quer dar um passo de fé. E fé, eu sempre gosto de usar esse exemplo, irmão? Fé, meu irmão, fé não é óbvio. Fé é colocar o pé e confiar que Deus vai colocar o chão. Eu não estou vendo nada, irmão, mas eu confio na palavra. É como Pedro disse para Jesus, a pastora orava aqui tão bonito, quando ele diz assim, se o Senhor me mandar eu vou.
Aí ele vem, então sobre a tua palavra eu vou. Isso é fé. Eu tenho uma palavra, eu tenho um direcionamento, então é debaixo dessa palavra que eu estou. Eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de um envio. Porque se a gente for olhar ao redor, irmão, o problema de Pedro, né, irmão Luiz, foi que Pedro, irmão, tirou o olho da palavra. Ele estava caminhando sobre a palavra, ele começou a olhar ao redor. A Bíblia diz que ele sentiu o vento e as ondas ao seu redor. Por quê? Porque ele tirou o foco. É como o equilibrista. O que mantém o equilibrista, um dia perguntaram, o que mantém você nessa corda bamba lá em cima e não cai? É porque ele diz, o segredo dele é o seguinte, eu não posso olhar para baixo, eu tenho que olhar para onde eu quero chegar. É não tirar os olhos do foco, entendeu, irmão? Por quê? O movimento dos olhos aponta para onde vai o teu corpo. É o que diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes. Ele está falando do movimento dos olhos. Mas eu não espero nada do monte, porque o meu socorro, ele vem de quem? Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele olha para o monte, só que ele diz que eu não espero nada do monte, porque ele faz uma pergunta no Salmo 121. De onde me virá o socorro? Ele coloca uma interrogação. Se ele tira a interrogação, dá a entender que ele está esperando o socorro da montanha, mas não é da montanha que virá o socorro. O meu socorro vem daquele que salta pelos montes, ele vem saltando pelos montes, irmão, para te encontrar. Então é o movimento dos olhos, é para onde eu olho, o meu corpo vai. Isso fala da expectativa que tem dentro de você. Quando eu falo de posicionamento, e você me ouve muito falar sobre isso aqui do altar, o que é um posicionamento? Posicionamento não é uma atitude só do corpo. Alguém pode estar assim, ó, sentindo nada, com o coração duro, ó. Entendeu? Não é a posição do corpo, é a posição interna do coração, que decide se quebrantar, que decide se render ao Senhor. E é isso que começa a fazer a diferença na nossa vida. Você passa a ouvir a voz do Espírito Santo, você passa a buscar intimidade com Deus, aí você para de contar o testemunho dos outros e começa a contar o seu testemunho. Deus vai lhe dar um testemunho poderoso para você abrir a tua boca, e quando você abrir a tua boca, as pessoas vão querer te ouvir. Durante muito tempo da minha vida eu só contava testemunho dos outros, não tinha nada para contar. Às vezes ia nessas igrejas convidado, né, para ministrar, para tocar. E chegava lá, ouvia lá o irmão, eu matei, eu roubei, eu estuprei. A igreja, meu Deus, eu fui traficante, comando vermelho, complexo da maré. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nada para contar, irmão. E a igreja voando, irmão, meu Deus. E eu falava isso com Deus, e Senhor, eu nunca matei, nunca roubei, nunca cheirei, nunca trafiquei, eu vou contar o que para as pessoas? Aí Deus falou assim, deixa comigo, deixa eu trabalhar na tua vida. Eu pedi a Deus, me usa também para essa geração. Aí o Espírito Santo perguntou assim para mim, me dá um motivo. Você quer que eu te use? Me dá um motivo que eu quero te usar, mas eu preciso de um motivo. Aí eu disse para ele, se o Senhor quiser me usar enquanto eu viver, eu vou te servir nessa terra. Já se passaram 33 anos, irmão, e eu estou firme no meu propósito. É até a volta de Cristo, não tem recuo, não tem esse negócio de colocar a mão no arado e olhar para trás. É até a volta de Cristo, ninguém vai nos roubar da presença de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite e dizer glória a Deus? Ou você se liberta do seu passado para uma nova vida, ou vai ficar preso e distante das promessas que Deus tem para você. Hoje o anjo da tesoura vai passar, irmão. O anjo vai passar cortando aí. É porque o passado é como uma corda, irmão, que está nos travando. Então hoje à noite é dia de decisão. Diga comigo, decisão. São duas palavras, né? Decisão. A palavra decisão é cortar. O que é que significa, irmão? Cortar. Porque tem muita gente que está presa ao passado, é como uma corda. Quando está prestes a romper, o inimigo vai lá, ó, e te traz lá para trás. Acabou, irmão. O anjo da tesoura vai passar aí hoje e vai cortar, sabe? E vai te liberar para você entrar no novo de Deus, experimentar novidade de vida. Chega de uma vida desgostosa. Irmão, não dá, isso não é evangelho. Eu não acredito que o evangelho é só sofrimento, irmão.
Tem dia sim, tem temporada que vem mesmo, eu já passei, passa, acredito. Só que na vida de um servo de Deus, irmão, deserto tem prazo de validade, sofrimento tem propósito. Vem que esse negócio que eu estou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, irmão, na moenda, no funil, no deserto, tem uns negócios que ele vai inventando, né? Estou passando na prensa, no funil, na moenda, e não sai desse processo não, irmão. Diga comigo, é processo. E quando que acaba o processo? Tem que acabar. Acaba é quando alguém decide, acabou, a partir de hoje chega de ser envergonhado, chega de ser humilhado, eu me posiciono, eu vou buscar a Deus, eu vou lutar pela minha geração, eu me levanto sobre a minha casa, eu assumo o papel da minha geração. Se é um Davi que Deus está precisando, eis-me aqui. Se é um Moisés, eis-me aqui. Desculpa, né, a petulância de querer se igualar, mas se é de alguém que Deus precisa, eis-me aqui. Porque as pessoas querem envia-me a mim. Mas primeiro vem o eis-me aqui, irmão. Lembra do Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí tu vê uma geração, quero ser missionário aonde? Estados Unidos. Quero ser missionário aonde? Eu quero ir lá para a Europa. Irmão, não ganhou nem a rua para Jesus. Eu não vou longe, mas não ganho nem a família para Jesus, irmão. Em casa, a família está dizendo assim, para mim ser crente assim, eu vou ficar onde é que eu estou mesmo, porque nem testemunho dentro de casa. Eu não estou falando de você não, estou falando desse pessoal lá de Volta Redonda, entendeu, irmão? É para aquele lá de lá, porque não ganhou nem a família para Jesus. E diz que quer fazer missão, irmão. Irmão, começa a missão dentro de você. A missão começa onde, irmão? É aqui dentro, um coração quebrantado e contrito, é deixar o Espírito Santo hoje, irmão, deixa o Espírito Santo nessa noite entrar aí dentro, aquecer o teu coração, ajustar o que precisa ser ajustado, para você sair daqui hoje pronto, para viver uma nova história. Deus quer começar uma nova história. Aí o pessoal fala, pastor, tem hora que o senhor fica descendo o cajado na igreja. Eu não estou batendo, irmão. Eu estou trazendo esclarecimento, amém, irmão? Porque se eu ficar aqui, levanta a tua mão, irmão. Olha aí, tem anjo nessa noite. Olha aí o anjo do mistério. Ah, tem poder aí, irmão. Eu sei fazer isso, mas eu não me presto a isso. Entendeu, irmão? Eu não sei manipular a presença de Deus. Eu não sei. Eu sei chegar em lugares e você fala, Deus está aqui. Como eu sei chegar em lugar, e você vai me ver assim, ó. Um dia a irmã chegou para mim, era uma segunda-feira, eu estava de férias do trabalho, e a minha esposa, de vez em naquela época, ela gostava assim, dos movimentos, né, irmão? Ela me chamou, vão ali lá para o lado dos Valverde. Não vou nem falar o nome não, irmão. Não vou nem falar o nome, porque está ao vivo, né? Aí estou eu lá sentado, irmão, estou vendo aquele negócio, rapaz, eu não sou crítico, eu sou observador. Porque eu conheço a Bíblia, né, irmão? Tá aquele negócio para lá e para cá. Eu falei, rapaz, entrega para lá. E veio um e falou para mim, né? Falei, ih, rapaz, fui o último, né? Só faltava eu. Aí começou, ó, o Senhor manda te dizer, pode falar. Se é o Senhor, fala. Eu faço assim, se é o Senhor, fala. Deus está abrindo uma porta de emprego para você hoje. Eu falei, mas segunda-feira, 9, 10 horas da manhã, está desempregado. Só que eu estava de férias, irmão. Eu falei, irmão, mas eu não estou desempregado, né? Eita, checa. Aí saiu rodando assim, ó, saiu de perto de mim e foi para lá. Não sei fazer isso, irmão. Eu sei pregar a palavra. Do meu jeito, da minha forma. Não quero ser igual a ninguém. Não me compara com ninguém, irmão. Eu sou o Márcio, pastor Márcio. Só isso está ótimo. E seja você. Não tente imitar ninguém, porque já tem ele. Se você imitar, não precisa de você. Então seja você, na tua unção, no propósito que Deus te chamou. Irmão, não é a eloquência do falar. Pedro, cheio do Espírito Santo, vai ler na Bíblia, Atos 2, Pedro cheio do Espírito Santo, olha aqui, deixa eu falar com vocês. E foi contando a história, Jesus, os profetas, irmão, 3.000 almas se converteram. 3.000 almas. Deus não precisa de muitos. Deus só precisa de um posicionado. Um posicionado faz toda a diferença. Quem aqui quer se posicionar pela sua geração? Eu quero pagar o preço pela minha geração, porque eu sei que vai valer a pena. O meu trabalho não é vão no Senhor. Pode rir, pode criticar, pode debochar,
pode duvidar, mas irmão, você não está fazendo para o homem, irmão. Você está fazendo para Deus, irmão. Se você estiver esperando do homem, a recompensa do homem, quando alguém diz assim, olha, obrigado, tá, e bateu nas suas costas, obrigado, já é a tua recompensa. Então quando eu estou fazendo, ninguém fala nada, é melhor, porque eu sei que a minha recompensa vem do Senhor. Tem muita gente dentro da casa de Deus assim frustrado, porque ninguém me reconhece, ninguém olha para o que eu estou fazendo. Não é ninguém que tem que olhar, não, é Deus que tem que olhar, e o olhar de Deus está sobre toda a terra, procurando aqueles que são fiéis, aquele que anda no caminho reto. É esse que o Senhor vai levantar, é esse que o Senhor vai contar. Pare de se frustrar com expectativa nos outros. Mas pastor, não é o homem que reconhece? Aí sim, o homem só organiza o que Deus já está fazendo, irmão. Só organiza, peraí, está na hora. Às vezes eu chamo alguém, fala assim, Deus mandou investir em você, você vai fazer o curso de obreiro da igreja. Você acha que é por quê, irmão? Porque Deus já colocou no meu coração, já trouxe a sensibilidade para investir na vida de alguém. Aí alguém diz assim, ah não pastor, não estou preparado. Eu sei, ô Pedro Bom, sei que não está preparado, é para isso que eu estou te preparando. Você vai passar pelo curso, para você se preparar, ué. É igual batismo, não, que eu não estou pronto para me batizar. Quem disse que tem que estar pronto, irmão? Não pastor, que tem um amigo meu que fala assim, ainda tem muito pecado. Eu falei, é desse que Deus gosta mesmo, irmão. Quanto mais pecador, mais Deus quer te libertar, salvar a tua vida e fazer de você um homem de Deus nessa terra. Não é que eu estou me preparando, irmão, não dá para brincar não, irmão. Vocês estão vendo as coisas que estão acontecendo? Ontem, alerta de tsunami, Japão, Havaí, Estados Unidos, tudo em alerta. Aqui no Leblon, as ondas batendo lá do outro lado dos prédios. Ah, mas isso sempre aconteceu, irmão. Creia no que eu estou te falando. A Bíblia está se cumprindo. Eu vejo muita gente dentro da casa de Deus. Ah, isso aí. Quantos anos fala que Jesus vai voltar? Irmão, para uns Jesus vai voltar, para outros ele já veio já. Que quem foi ontem, já foi encontrar com ele. Quem foi semana passada, já foi encontrar com ele, irmão. Está voltando toda hora Jesus para alguém. Então eu quero estar preparado, entendeu? Esteja pronto, preparado. Não como as virgens lá, lembra das 10 virgens? 5 tinha óleo. As outras 5, irmão, ficou sem o azeite, não ficou no azeite, não ficou sem o azeite agora. Então cada um vai dar conta de si, eu creio. Então por mais que o passado seja a matéria-prima que nos construiu, o barro que nos moldou, o apelo é claro, clame como um filho e não sofra como um escravo. Aqui não se refere à minha condição externa, mas o espírito que me move, que não é de escravidão, mas é de filho, é um posicionamento. Eu falo isso aqui, posicionamento é uma atitude interna em relação às escolhas da vida. Grave isso, você nunca mais esquecer. O que é posicionamento? É uma atitude interna em relação às escolhas da vida. Vamos dizer juntos, posicionar é uma atitude interna em relação às escolhas da vida. A Bíblia conta a história de 2 irmãos. O mais velho e o mais novo. Um se sentia intruso. O outro, mesmo que escravo, ele decidiu se levantar e mudar a história. E você vai descobrir que quem era mais livre é o que estava lá fora. O que era mais escravo é o que ficou dentro da casa. Se você fizer um panorama, você vai entender isso. Porque pelo menos o outro tomou uma atitude toda errada, mas tomou uma atitude, foi lá, fez um monte de bobagem. Verdade. Mas pelo menos foi lá e fez. O outro ficou dentro de casa, dando uma de filho, mas reclamando o tempo todo, questionando o pai, reclamava lá que ninguém nunca fez uma festa para mim, ninguém isso, aquilo. Irmão, um era livre, estava dentro de casa, mas se sentia mais escravo do que o que foi embora. Saia dessa condição hoje, irmão. Diga comigo, eu não sou mais escravo. Diga, eu não sou mais escravo. O que é que o apóstolo está mostrando para nós? Que o estado de espírito que pertence à escravidão e o estado de espírito que pertence à adoção. Então o resultado do primeiro é um medo. O resultado do segundo é a capacidade de orar e dirigir-se a Deus como pai. Você pode orar,
você pode clamar a Deus, você pode pedir perdão. Você está pronto nessa noite para abrir o teu coração, e você pode perdoar também. Por quê, pastor? O amor lança fora todo medo. Quando eu recebo o amor de Deus em minha vida, eu me sinto seguro, eu me sinto pleno, eu não tenho medo de falar com Ele, eu me sinto protegido e não abandonado. Então o termo adoção significa ser aceito na família como um filho adulto. O termo adoção significa ser aceito na família como um filho adulto. Então quando chegamos a Deus, nós passamos a fazer parte da sua família, pelo novo nascimento. Então no instante que nascemos para a família de Deus, Ele nos adota, nos confere a posição de filho adulto. O mundo espiritual reconhece isso. Os demônios não podem te tocar, não podem te prender. Por quê? Porque você é reconhecido no mundo espiritual como filho de Deus e não mais escravos. E os demônios sabem disso. Você tem poder e autoridade sobre a tua vida. Nós já temos a posição de filho, mas porém precisamos mostrar através do nosso caráter a obra como a de Jesus. Não é o que você tem, é o quanto disso você tem. Porque a sua tarefa é experimentar o poder e a grandeza de Deus e transferir para as próximas gerações. A segunda coisa, eu estou livre do medo. Diga comigo, eu estou livre do medo. Porque aqui não se trata de uma mudança de linguagem, de Senhor para Pai, mas se trata de mudança de ambiente e principalmente de fundamento, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos. Não se trata de sensação, se trata de filiação. O texto vai dizer que os torne de novo, ou seja, o Espírito de Deus em nós nos libertou da escravidão, e esse Espírito me arrancou do império das trevas, do ambiente de sofrimento e orfandade, e nos transportou para um outro ambiente, amém? Para um outro lugar. Ele me libertou do império e me trouxe para o reino, é o que diz o apóstolo Paulo, me libertou do império e me trouxe para o reino, porque o império manipula, o reino discipula. O império tinha 100 portas fechadas, ninguém podia sair, controle. O reino tem 12 portas abertas, para que quem pudesse ir, ou pudesse vir. O reino tem um governante, que trabalha sobre braço de ferro. O reino tem um rei, irmão, e é esse rei que decidiu morrer na cruz por mim, por você, sem cobrar nada, sem nos pedir nada. Porque a gente vai ver que uma das principais características de um escravo é o medo. Por isso eles podem ser 10 vezes maiores em número, e mesmo assim são subjugados pelo medo. Não sei se você já viu às vezes um elefante amarrado por uma corda, né? Se ele soubesse o poder que está nele, né, irmão? Se ele soubesse que aquela corda ali não representa nada, mas a mente dele foi o quê? Moldada para que ele se comportasse daquele jeito. Tem muita gente assim dentro da casa de Deus, subjugado, em nome de Jesus. Pessoas que não confiam na sua capacidade, têm vivido debaixo de jugo. Então você precisa de parar de se relacionar com esse medo. Eu sempre digo uma frase: Deus é o meu Abba. Diga comigo, Deus é o meu Abba, Ele é o meu Pai. Você quer matar os seus medos, irmão? Pare de alimentá-lo. Pare de alimentar seus medos, que eles vão morrer de fome. Amém? Vão morrer de quê, irmão? De fome. O texto aqui é bem claro: pare de sofrer como um escravo e busque intimidade com Deus. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Se a gente voltar à origem, o que esse texto está falando? Deus pensa, fala e age simultaneamente. Então o homem pensa, fala e age separadamente. Ou seja, podemos dizer algo com a boca e a outra com o coração. Mas no mundo espiritual, o que se sente é falado. No mundo espiritual, as coisas são ditas de espírito para espírito. Na verdade, o que está no coração é transferido para outra pessoa
ou para outra criatura. E a outra criatura recebe essa verdade. Não há emissão de sons. A verdade não é expressão fonética do que a mente pensa, mas o que está dentro do espírito. Observe comigo. O Espírito de Deus se comunica direto com o seu espírito. Essa é a nossa salvação, porque a nossa alma esboça desejos que nos mataria, mas o Espírito de Deus nos mantém conectados ao Criador. E por último, aguardamos a adoção. Nós sabemos que toda a criação geme, é o que diz Romanos 8, versículos 22 e 23. Eu acho que eu não separei. Deixa eu colocar aqui para você. Consegue projetar para mim? Romanos 8, 22 e 23. Já estou encerrando, estou indo para o final. Romanos 8, 22 e 23. Olha o que a Bíblia vai dizer. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É exatamente, né? Eu só não sublinhei o texto que está aqui. Então a visão que eu tenho do futuro me fortalece para enfrentar as angústias do presente. A adoção aqui não é manifesta. Os filhos ainda não estão declaradamente abertos, né? Então entre Romanos, um homem podia adotar um filho e manter em segredo por muito tempo, mas havia uma segurança, uma segunda adoção em público, quando a criança era trazida perante as autoridades constituída. Suas vestes anteriores eram tiradas e o pai que o adotava como seu filho dava-lhe roupas adequadas à sua nova condição de vida. Foi isso que o Senhor fez com nós, irmãos. Quando Ele nos adotou, Ele nos tirou daquela capa do mundo, daquelas máscaras, e nos deu liberdade. Como filho de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser, ainda não estamos vestidos com a roupa que convém, a real família do céu. Estamos vestidos ainda nessa carne e sangue, que usamos como filhos de Adão, mas sabemos que quando Ele se manifestar, aquele que é primogênito entre muitos irmãos, seremos como Ele e o veremos como Ele é. Você pode ficar de pé comigo nessa noite? Você consegue imaginar o que uma criança tirada das camadas mais baixas da sociedade e adotada por um senador romano diria a si mesmo? Eu estou ansioso pelo dia em que serei adotado publicamente. Então poderei tirar minhas roupas plebeias e ser vestido de acordo com a minha casta senatorial. Assim é conosco hoje. Estamos esperando até podermos colocar as nossas vestes adequadas e seremos manifestos como filhos de Deus, irmão. Diga, como filho de Deus. Coloque a mão sobre o teu coração. Diga, Espírito Santo, me revela essa verdade, que eu possa andar sobre a terra como filho de Deus. Eu não quero ser subjugado pelo medo, porque eu sei que o meu Deus pode todas as coisas. Nessa noite, eu quero ser tomado pela Tua presença, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero me esvaziar de mim mesmo, das minhas convicções erradas, das minhas vãs filosofias. Diga, Espírito Santo, traz um batismo sobre mim. Eu não quero viver como um filho bastardo, que não conhece o seu pai. Diga, eu tenho um pai, Ele é o meu Deus, Ele é o meu amigo, Ele é o meu Senhor. Eu não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigo. Ele quer ser o teu amigo, Ele quer revelar para você o segredo do teu coração. A Bíblia diz que Ele revela aos seus servos o segredo do teu coração. Hoje Deus quer te tirar dessa condição que te limita, que te paralisou. Hoje Deus quer se revelar a você como um pai. O Pai nosso, o Pai é nosso, o Pai nosso que estás no céu, o Pai nosso que está presente. Ele é o Pai das luzes, Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é Deus presente, Ele é Pai perfeito. Ele entende a cada um de nós. O Deus que tudo pode está presente nessa noite, para te dar vitória, para arrancar de você o medo. Chega, é tempo de ousar,
O Senhor te batiza nessa noite com ousadia do teu espírito. Eu não te dei o espírito de escravidão para entrardes em temores ou em temor, mas eu te dou o espírito de ousadia. Entrai pelo novo e vivo caminho, com ousadia, na presença do Senhor. Não seja governado pelos seus sentimentos, não seja governado por sensações, seja governado pelo Espírito de Deus. Quantos aqui querem essa presença? Quantos aqui amam essa presença? Levanta suas mãos aos céus e diga comigo: Senhor Jesus, eu amo a tua presença. Diga: eu não abro mão da tua presença. Eu quero estar na tua presença todos os dias. Eu quero contemplar a tua face. Meu pai, meu paizinho querido, diga para ele aquilo que está no teu coração. Se você precisa se arrepender, faça isso agora. Se você precisa de perdão, receba perdão nessa noite e seja livre para você fluir, na presença de Deus, para você fluir na casa de Deus, para você fluir nos dons espirituais, para você fluir no amor, na bondade, na graça, para você desfrutar da aliança com Deus, desfrutar da fidelidade desse Deus que não nos abandona, desse Deus que me amou. Nele eu tenho alegria, nele eu tenho prazer. Vamos adorar Ele, vamos. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.